Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Éder e vamos iniciar hoje a nossa primeira aula do caderno de atividades que vocês receberam, né? Só para critério assim, de informação, para vocês se localizarem melhor nas atividades, né? Geografia, vocês receberam 4 atividades aí, atividade um, 2, 3 e 4, né? Então, vocês vão ter uma aula de cada atividade por semana. Essa semana a gente abre com a atividade número um, que vai falar da questão do espaço e das pessoas. O conceito de espaço na geografia, galera, ele é muito importante, porque a gente precisa compreender o espaço que a gente está inserido, ou seja, o espaço que a gente mora, o espaço que a gente vive, o espaço onde a gente tem as nossas relações escolares, de amizade, né? A gente precisa entender todos esses espaços para compreender como a geografia vai ser desenvolvida. Então, primeiro a gente entende o que é o espaço natural e o espaço geográfico, para depois, nas próximas aulas, a gente falar de paisagens, de lugar e trabalhar outros conceitos da geografia com vocês, né? E de território, inclusive, também, né? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar da diferença entre o espaço natural e o espaço geográfico. Eu vou mudar a definição dos dois, vou passar para vocês alguns exemplos e vocês vão ter 2 atividades para fazer, ou seja, duas perguntas, 2 questões que vocês vão responder na própria apostilinha de vocês, ok? Então vamos lá, sexto ano, começar a nossa aula propriamente dita, né? O espaço natural. A localidade onde você mora ocupa um determinado espaço da superfície terrestre. Há milhares de anos, porém, esse espaço não era habitado por seres humanos. Havia apenas a natureza original, formada por solos, rochas, vegetação, fauna, rios, clima, entre outros elementos. Então havia um espaço natural. Então, para vocês entenderem, pessoal, o espaço natural é aquele espaço que ele existe independente da ação humana, né? Como exemplo, a gente tem esse rio aqui. A gente está percebendo aqui um rio de meandro, ou seja, é um rio com essas curvas. Aqui é todo coberto por vegetação em volta desse rio. Esse rio ele foi formado há milhões e milhões de anos, em outras eras geológicas, bem antes de ter habitação humana no planeta Terra. Então, esse é um espaço natural. Ele é um espaço que ele foi moldado pela ação da natureza, ou seja, pela ação das chuvas, pela ação dos ventos, pelo clima, né, de uma determinada região e por aí vai. Então, o espaço natural vai ser um espaço, como diz o próprio nome, um espaço onde a natureza envolve o seu modelo, né? Então, vai ser o clima, vai ser as florestas, vão ser os rios, as praias, né, os litorais e por aí vai. Então, continuando a nossa leitura aqui. Atualmente, porém, há pouquíssimos espaços naturais na Terra. Quase todos sofreram forte intervenção humana. A Antártida, por exemplo, é um desses raros espaços naturais, embora abrigue estações científicas de alguns países, inclusive do Brasil. Esse continente ainda está praticamente inalterado. Então, hoje no planeta, sexto ano, existem poucos espaços naturais. Por quê? Porque o homem já tem conhecimento de praticamente todo o planeta, né? Se ele não vai ocupar, por exemplo, uma área lá no fundo da floresta amazônica, pelo menos ele já tem o conhecimento, tem um satélite que tira foto daquela região. Vocês podem observar no Google, né? Quem já teve oportunidade de entrar no Google Maps, né? No Google Earth, vocês conseguem visualizar todos esses elementos do planeta. Então, praticamente não há espaços naturais, né? Porque o homem já tem um conhecimento bastante amplo desses espaços, né? Sobra a Antártida, né? Lá o continente gelado, né? No sul do planeta Terra, que ainda é um espaço que não tem habitação, né? Só tem algumas áreas de pesquisadores que vão lá para pesquisar a fauna, a flora do local, a questão do degelo, né? Mas não tem cidades, né? Como a gente conhece aqui como é conhecido no restante do mundo, né? Então é um espaço ainda que a gente pode se considerar como um dos últimos remanescentes de espaço natural no planeta Terra.
E vamos então para o espaço geográfico, que é o espaço que nós, seres humanos, alteramos durante todos as eras humanas no planeta, né? A partir do momento que o homem começa a interferir no planeta, ele começa a moldar o espaço que era natural e passa a ser geográfico. Então vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Quando os portugueses e outros povos europeus chegaram às terras conhecidas hoje como Brasil, o espaço onde você vive era ainda um espaço natural. Se considerarmos que esses povos indígenas pouco alteravam o espaço que habitavam, então os índios eles alteravam o espaço, mas alteravam de forma bem pequena. Eles faziam algumas tribos que eram detinham já o conhecimento da agricultura, iam lá, plantavam algumas culturas agrícolas, né? Cortavam uma madeira para construir uma embarcação, mas era pouco em relação ao que a gente transforma o espaço. Então, esses espaços habitados pelos indígenas ainda poderia ser considerado espaço natural. Então, prosseguindo aqui no segundo parágrafo. Os europeus e os grupos indígenas tinham costumes diferentes. As técnicas de produção e instrumentos de trabalho que os portugueses usavam, por exemplo, eram mais aperfeiçoados. Com isso, tinham maior poder de atuação sobre a natureza e, consequentemente, maior poder de transformá-la e modificá-la. Então, os portugueses, que já tinham uma certa conhecimento de várias técnicas mais avançadas que os indígenas, eles alteraram o espaço de uma forma muito maior do que os índios, né? Construindo as primeiras cidades, as primeiras fortificações aqui no país que viria a se tornar o Brasil, né? Aqui nessas terras que viriam se tornar o Brasil. Novos cultivos e novas técnicas agrícolas foram introduzidos, a derrubada das matas intensificou-se, a madeira obtida serviu para a construção de pontes, casas, móveis, entre outros. Mais tarde, represou-se a água dos rios para a irrigação de terras, destinadas ao cultivo agrícola e à criação de animais. Construíram-se estradas e fundaram-se vilas, que cresceram ao longo dos anos e transformaram-se em cidades. O espaço que exibia as marcas das culturas indígenas passou a apresentar também traços de outras culturas. Esse espaço construído ou produzido é o que se denomina espaço geográfico. Então, enquanto o espaço natural, o espaço da natureza, que é modificado apenas pela natureza, o solo, as rochas, a vegetação, já o espaço geográfico é o espaço que é construído e produzido por quem? Pelos homens, pelos seres humanos. Ele é alterado, né, durante todo o período histórico e até hoje esse espaço ele é alterado, ok? A cidade em que você vive é, dessa forma, um espaço geográfico, resultado do trabalho de todas as gerações que nele viveram e vivem, pois o espaço geográfico está em contínua transformação, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Isso aqui é do Rio, o espaço natural, e aqui o espaço geográfico. Ó. Aqui está a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então tem as rochas, tem toda essa vegetação, tem aqui o mar, né? a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles viram a natureza, né? Eles tiveram contato primeiro com a natureza. Depois foi se construindo as vilas, as cidades e foi se ocupando todo esse espaço que era natural para construir as cidades, como vocês observam aqui, esses vários prédios, várias casas, vários edifícios. E daí esse espaço que era natural, que era só das rochas, do mar, da vegetação, passa a ser o quê? Um espaço geográfico, ou seja, ele foi modificado e produzido pelo homem. Tá certo? Então, essa é a diferença de um espaço natural, é um espaço onde só a natureza transformou, né, para o espaço geográfico, onde há a transformação humana. Certo, sexto ano? Aqui terão duas questões para vocês responderem nessa primeira semana. Questão 1. Cite 5 elementos do espaço natural presentes no texto. Tá bem tranquilo. Só fazer uma releitura do texto aí vocês conseguem citar esses 5 elementos. E questão 2. Você aluno que está aí fazendo a atividade de geografia, você vive em um espaço natural ou um espaço geográfico? Explique a sua resposta. Também está bem tranquilo. É só vocês pensarem um pouquinho aí no que o professor Éder falou. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, releiam o texto, revejam este vídeo, tá ok? O vídeo vai ficar aí postado
por todo o tempo que vocês necessitarem, ok? Se persistirem as dúvidas também, entre em contato no grupo de WhatsApp, falem comigo, sem problema, mandem questionamentos, mandem dúvidas. Que é isso, é dessa forma que nesse primeiro momento, pessoal, ainda com o ensino remoto, nós iremos trabalhar, tá ok? Depois que voltarmos para a sala de aula, aí muda um pouco essa questão, a gente vai ter outros tipos de atividades, mas por enquanto, sexto ano, é dessa forma que iremos trabalhar, certo? É isso, ficamos por aqui e até a próxima semana.